Temos polêmica cercando o novo Mortal Kombat que será lançado em 2023. Vazou uma lista revelando alguns personagens que estarão no MK1, que será lançado ainda em setembro desse ano. Tem personagem antigo voltando, tem participações especiais e até skin que todo mundo sempre quis ver. Mas tem fã que tá odiando essas novas informações. Pois é, além do game trazer uma nova história que contará com um reboot na franquia, a lista de personagens jogáveis gerou uma grande discussão. Assim como sempre acontece quando anunciam um novo projeto, né? Capitão Pátria está praticamente confirmado como um personagem jogável nesse novo Mortal Kombat 1, e o Omni-Man também está seriamente sendo considerado como uma possível figura que nós jogadores poderemos usar dentro do game. Como esses personagens se encaixam dentro do jogo? Por que existe uma grande polêmica em volta disso? Omni-Man e Capitão Pátria possuem praticamente os mesmos poderes, e isso pode funcionar? Faz sentido personagens de outras franquias estarem em Mortal Kombat? Como a história encaixa eles lá? Bom, tudo isso e muito mais vocês verão ao longo desse vídeo, tudo muito bem explicado nos mínimos detalhes. Então, deixe seu like e assista até o final para continuar recebendo conteúdos relacionados a esse jogo maravilhoso. Aproveita para comentar também qual personagem você quer muito que esteja presente nesse novo game de Mortal Kombat que logo mais estará disponível. Lembrando que aqui eu vou passar fatos para vocês, anúncios oficiais, rumores e também darei a minha opinião sobre tudo isso. Muito bem, galera, como eu disse, vazou uma lista nos apresentando diversos nomes de personagens que podem estar presentes em Mortal Kombat 1, que será lançado no dia 19 de setembro de 2023. Acontece que a Amazon da Itália acabou vazando algumas informações antes do que era permitido. Pois é, o site da loja disponibilizou em sua página uma descrição que nos entrega 6 personagens jogáveis e 5 personagens Cameo, que é uma nova introdução no estilo do jogo. Só para deixar vocês cientes, o Cameo vai ser uma funcionalidade nova dentro de Mortal Kombat, que será basicamente um personagem que servirá como um ajudante durante a sua batalha. Não foi completamente especificado como isso vai funcionar, mas eu imagino que tenha alguma maneira interessante de como isso possa ser utilizado. Como foi oficialmente divulgado que os personagens Cameo são diferentes dos personagens jogáveis, então dá-se a entender que existe uma seleção de personagens somente como principais e outra seleção específica somente para os ajudantes. Então, tipo, não vai dar para colocar um personagem principal para ser um ajudante e nem um ajudante como jogável. Deu para entender? Bom, pelo visto isso vai ser bem dividido aí na hora de escolhermos com quem vamos jogar. A maneira que eu consigo imaginar sobre como os cameos vão funcionar é como se fossem objetos do cenário. Por exemplo, em Injustice e Mortal Kombat, que inclusive são feitas aí pela mesma produtora, nós conseguimos interagir com um cenário para criar aí um ataque contra os oponentes. Então, pode ser que o personagem Cameo seja como um objeto utilizável, digamos assim. Pode ser que ele fique lá no fundo do cenário e de vez em quando dá para utilizar ele como um golpe adicional contra o nosso oponente. Enfim, como eu disse, nada foi muito aprofundado sobre esse assunto de forma oficial, mas eu acho que deve ser algo mais ou menos nesse estilo. Pois bem, sabendo disso, eu vou contar para vocês agora quais foram esses 6 personagens jogáveis e os 5 cameo que foram revelados segundo essa lista da Amazon Itália. Os personagens jogáveis são Quan Chi, Ermac, Takeda, Omni-Man, Capitão Pátria e Pacificador. Já os cameos são o Tremor, o Johnny Cage, a Chameleon, o Mavado e o Ferra. E cara, isso deu muito o que falar. Afinal, Johnny Cage como um cameo e não como um personagem jogável é meio sacanagem, né? Já que ele é um personagem extremamente importante na franquia e um dos mais queridos entre os fãs. Ele foi um dos 7 personagens do primeiro jogo e agora ele ficaria de fora? Bom, isso revoltou uma grande parcela dos jogadores que estão torcendo para que esse vazamento seja fake. Só que alguns outros nomes chamaram muito a atenção também, que foi o caso do Pacificador, do Omni-Man e do Capitão Pátria. Eles são personagens famosos de outras franquias e existem rumores fortíssimos que eles estariam nesse novo MK1, desde antes até do vazamento dessa lista da Amazon Itália. E para contextualizar para vocês, eu vou explicar resumidamente quem é cada um deles. O Pacificador é um personagem nas histórias da DC Comics que não era muito conhecido pelo público, até que ele teve sua adaptação live action para o cinema.
e isso fez a popularidade do personagem aumentar muito. É o seguinte, em 2021 foi lançado o filme Esquadrão Suicida do diretor James Gunn. Esse filme trouxe muitos novos personagens que nunca tinham sido adaptados em live action, dentre eles o próprio Pacificador. Nesse caso, essa figura, que é uma espécie de anti-herói, foi interpretado pelo John Cena, um ator que fazia parte do WWE e que recentemente vem se tornando um grande nome no cinema, tendo participado de filmes como Velozes e Furiosos. Inclusive, ele foi confirmado aí como uma versão do Ken Sereia no filme da Barbie, que vai estrear em julho de 2023. Enfim, acontece que em 2022, o Pacificador, que foi apresentado lá no filme Esquadrão Suicida, recebeu uma série solo no streaming HBO Max, que fez um enorme sucesso, sendo uma das séries mais assistidas do ano. E esse carinho que o público criou com esse cara despertou a atenção da NetherRealm, que é a produtora de Mortal Kombat. A série é para maiores de 18 anos, isso porque o Pacificador tem um estilo bruto e violento, e é claro, isso combina muito para encaixar ele aí como um personagem jogável no próprio Mortal Kombat. Além disso, como eu falei, ele é da DC Comics. Os direitos da DC Comics pertencem à Warner Bros. E adivinha? A Warner é quem produz o jogo Mortal Kombat em parceria com a NetherRealm. Inclusive, Injustice é um jogo estilo Mortal Kombat que envolve os personagens da DC e é produzido pela Warner também. Isso, é claro, faz com que a inclusão do Pacificador em MK1 de 2023 seja muito fácil e provável. Já o Omni-Man é um personagem conhecido por integrar as histórias de Invencível. Invencível é um super-herói que surgiu nos quadrinhos em 2003, escrito por Robert Kirkman, e foi publicado pela editora Image Comics, a mesma editora que faz as histórias de Spawn, o Soldado do Inferno. Só que assim, gente, tudo mudou na fama desse personagem quando ele recebeu uma série animada que foi disponibilizada no streaming Amazon Prime. A primeira temporada estreou em 2021 e foi um enorme sucesso. Isso porque o desenho não é para crianças, e sim para adultos. Por ser fiel aos quadrinhos, contém muita violência, cenas explícitas e tudo mais, sendo classificado aí para maiores. E olha só, né? Assim como o Pacificador, Invencível também tem tudo a ver com Mortal Kombat, só por possuir momentos grotescamente sangrentos, né? Mas enfim, o personagem de Invencível que aparentemente estará no jogo desse ano é o Omni-Man. O Omni-Man é o pai do personagem principal dessa franquia, e ele é revelado como um homem extremamente perigoso e um assassino sem piedade, que se passa por um super-herói amigável. E gente, lembra que eu falei que Invencível é publicado pela Image Comics, que é a mesma editora de Spawn? Então, olha só, no Mortal Kombat 11, Spawn chegou como um personagem jogável também. Ou seja, tem uma ligação já entre a Image Comics e a NetherRealm, né? Quem assistiu a série animada ou leu os quadrinhos sabe que realmente o Omni-Man é uma figura que se encaixa em Mortal Kombat pelo seu estilo carniceiro, né? Ele tem basicamente os poderes do Superman, servindo aí talvez até como uma paródia de esse herói famoso. O Omni-Man tem um visual muito bacana, ostentando aí um bigodão e um uniforme branco e vermelho. E mano, eu confesso que seria interessante jogar com ele, viu? E pra finalizarmos, temos o Capitão Pátria, que é um dos personagens principais da série The Boys. Assim como o Omni-Man, o Capitão Pátria também era um personagem dos quadrinhos que ganhou uma série na Amazon Prime. Só que foi diferente, tá? The Boys era uma linha de quadrinhos que estreou em 2006 e foi publicada inicialmente pela Wildstorm e mais tarde pela Dynamite Entertainment. Aí, em 2019, recebemos pelo streaming Amazon Prime uma adaptação em live action que foi um enorme sucesso. E claro, né, como não poderia ser diferente, essa série também é repleta de cenas sangrentas e violentas, que causam até aí um desconforto para quem assiste. E isso é um ponto positivo, tá, por ser inovador naquela época. O Capitão Pátria é uma figura sádica e sombria, que disfarça muito bem esses seus atributos para passar uma imagem de um bom super-herói. Na série, vemos ele como um personagem manipulador e extremamente cruel, sendo capaz de fazer várias atrocidades só para alcançar os seus objetivos maléficos. Os seus poderes também são baseados nas habilidades do Superman, tendo super força, sendo capaz de voar, tem velocidade sobre-humana, pode disparar raios de calor pelos olhos e tudo mais. Com certeza será aí um acréscimo no mínimo interessante também para a franquia Mortal Kombat. Bom, o que as pessoas que não conhecem a fundo o game Mortal Kombat se perguntam
é como esses personagens que não têm nem ligação entre si se encaixam no jogo. E é o seguinte, pessoal, desde 2011, a NetherRealm começou a acrescentar as famosas DLC no seu jogo. DLC são conteúdos extras aí que você pode comprar e baixar para adicionar coisas em sua versão do game. Como início, para o Mortal Kombat 9, foram disponibilizados como DLC os personagens Scarlet, Kenshi e Rain. Só que todos eles são originais da franquia MK. O que chamou mais atenção foi o fato de que tivemos a adição do vilão Freddy Krueger como um personagem jogável para a DLC também. Isso foi muito chamativo para a época. E eu, Apollo Hunter, até comprei essa DLC, mano, e joguei muito com o Freddy, tá? Porque afinal eu sempre gostei de filmes de terror e ter um personagem diferentão desses em Mortal Kombat era muito incrível. Além dele, tivemos o Kratos, o personagem de God of War, que foi uma DLC exclusiva para o PS3. E cara, isso deu tão certo que eles levaram a ideia para o Mortal Kombat 10 também. Em MKX, tivemos para a DLC personagens originais da NetherRealm, como a Tanya, o Goro, o Tremor, o Borrachel e o Triborg. Mas também tivemos para a DLC outros personagens famosos dos filmes de terror. Foram eles o Jason Voorhees, o Predador, o Leatherface e até mesmo o Alien Xenomorfo. E em 2019, com Mortal Kombat 11, também não foi diferente. Os personagens que eram originais de MK foram o Nightwolf, o Shang Tsung, a Sindel, o Fujin, a Shiva, a Milena e o Rain. Já os convidados foram focados em figuras de ação, e foram eles o Coringa da DC, o Spawn, o Soldado do Inferno, o Exterminador do Futuro, Robocop, o policial ciborgue lá, e até mesmo o Rambo, cara. Mas o mais legal é que tem aí um background por trás de o porquê desses personagens estarem em Mortal Kombat. Cada um recebeu uma história sobre como eles foram para lá. Por mais que a maioria aí fosse coisa simples, tá? Como se eles tivessem ido para lá por acaso, eles não explicam muito. Só que tiveram personagens que sim, que tiveram um background interessante, como o próprio Freddy Krueger. Na história do jogo, o Shao Kahn começou a roubar as almas do NetherRealm e o Freddy ficou bravo com isso, tá? Porque ele considerava que essas almas eram dele. Então ele atacou Shao Kahn pelo Reino dos Sonhos, onde o Shao Kahn conseguiu trazê-lo aí para o mundo real. Dessa forma, o Freddy Krueger fica determinado em derrotar o seu inimigo e de achar um caminho de volta para o seu Reino dos Sonhos. Bom, já o Xenomorfo, é dito que há muito tempo essa raça alienígena tinha passado pelo Outworld e tinha deixado alguns ovos lá, só que recentemente eles foram descobertos. O alien que vemos no jogo foi um parasita no corpo de um ser da raça Tarkatan, que é a raça do Baraka. Dessa forma, quando o parasita nasceu do corpo desse Tarkatan, ele manteve características do Xenomorfo com a junção aí da boca cheia de dentes do Tarkatan. Então, tipo, gente, dá sim para acrescentar o Pacificador, o Omni-Man e o Capitão Pátria como DLC e colocar uma história de fundo que faça sentido para eles terem ido parar no Mortal Kombat. Ah, mas só lembrando, tá? Todos esses personagens convidados não são cânones na história do Mortal Kombat. Eles são apenas participações especiais mesmo, não interferindo aí no desenrolar da franquia em si. E mano, quem vê de fora acaba achando esses acréscimos de personagens muito bacanas, certo? Aquela pessoa que é um jogador casual, que não manja muito da história do game, que gosta apenas de curtir uma gameplay de luta aí sem pretensão, realmente gosta de ver personagens famosos sendo disponibilizados como jogáveis. Acontece que uma boa parcela aí da comunidade fiel de Mortal Kombat, né, os fãs assíduos que amam de paixão, não curtem muito os personagens de outras franquias estarem como figuras jogáveis. Isso porque esses personagens convidados acabam tirando espaço dos próprios personagens originais da NetherRealm. Mano, o Mortal Kombat ele possui uma história muito rica, né? Repleta de personagens, são mais de 70 no total. A reclamação geral é que eles preferem ver personagens antigos voltando, ou então a inclusão e criação de novos personagens originais. E cara, isso realmente é um ponto que dá pra entender. Não julgo quem tem esse pensamento e até concordo em partes, por mais que eu goste sim de ver alguns personagens famosos chegando, só por entretenimento mesmo. Uma reclamação que eu vi bastante foi sobre esses rumores do Capitão Pátria e o Omni-Man em Mortal Kombat 1 de 2023.
A galera tava se queixando de que os personagens possuem os mesmos poderes, e que isso deixaria desnecessária a participação dos dois como DLC. Mas eu tenho um excelente argumento que pode mudar essa visão, tá? Em Injustice 2, que é um jogo produzido também pela NetherRealm, nós tivemos Superman e Supergirl, personagens com exatamente os mesmos superpoderes. E cara, foi fenomenal. Eu confesso que eu tive a mesma dúvida, tá? Que era, pô, será que os personagens com os mesmos poderes não vão ficar estranhos? Tipo, não vai ser um desperdício? E não, o jogo foi capaz de provar que dá sim pra trabalhar com isso, com uma jogabilidade super diferente entre um personagem e outro. Inclusive, no primeiro Injustice, nós já tivemos algo parecido com isso, né? Pois tivemos aí o Shazam e o Adão Negro, que também possuem os mesmos poderes, e mesmo assim a jogabilidade entre eles era diferente. E é isso, gente, depois de explicar tudo pra vocês, a conclusão que podemos chegar é que dá sim pra introduzir personagens DLC de uma forma bacana e divertida, porque querendo ou não, isso faz com que atinja um público maior, fazendo aí o jogo lucrar mais. É questão de gosto pessoal dizer se isso é legal ou não, e ao meu ver, contanto que não interfira de forma direta na gameplay, eu acho isso válido sim, né? Contanto que não interfira na história do jogo, não estrague as coisas, pra mim tá perfeito.